Pronto, o nosso tema de hoje é os pilares do POO, basicamente sobre um dos pilares mais importantes, que é o encapsulamento, né? Então a gente tem três pilares, que é o encapsulamento, vocês podem lembrar aí de uma cápsula. Nós temos o segundo pilar, que é a herança, e o terceiro pilar, que é o polimorfismo. Esses são os três pilares do POO, da programação orientada a objeto. Dependendo da biografia que vocês consultem, possa existir um quarto pilar, que é a abstração, certo? Muitos também colocam a abstração dentro do encapsulamento, né? Uma forma de abstrair é uma forma de encapsular os dados. Então, dependendo da biografia que vocês peguem, pode ter 3 ou 4 pilares. Nós vamos trabalhar com 3 pilares, né? Que são eles: o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Professor, quando a gente fala de pilar, a gente fala de estrutura. A gente consegue fazer programação, orientação a objetos sem esses pilares? Sim ou não? Quem responde? O Yuri disse não, a Stephanie disse não, mas a verdade é que sim, tá? Eu consigo programar orientado a objetos sem esses pilares. Então, que diabo? A Lara tá mandando aqui. Por que diabos eu tenho que aprender os pilares se eu posso programar sem os pilares? É porque fica correto, fica perfeito, fica bonito, fica de uma maneira mais usual e com melhor qualidade quando a gente utiliza os pilares da programação orientada a objetos para programar orientado a objetos. Concorda comigo que para dirigir um carro você não precisa de habilitação? Mas você tendo a habilitação, você se ferra menos no trânsito, porque você já tem um conhecimento teórico, você não vai perder o carro porque está dirigindo sem carteira e por aí mais. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Dando prosseguimento aqui. Então, foquem nesses três aqui, ó, bonitinho, ó. Para lembrar de herança, dos pilares, é só lembrar de um velhinho, porque é herança, a gente recebe herança de alguma coisa, de uma pílula que ele toma, né? E do polimorfismo, da transformação. A gente vai ver cada um por partes, mas o primeiro que a gente vai notar aqui é o encapsulamento. Vamos lá, Yuri. Yuri, desmuta aí teu microfone e lê aí para mim, por favor. Qual dos? Eu ou Nogueira? Tu mesmo que falou. Encapsulamento. Encapsulamento é uma forma de proteção de nossos códigos. Existem informações que queremos que algumas classes vejam, outras não. Imagine que sua conta de e-mail. Acabou de passar aí. Imagine que sua conta de e-mail, a conta do seu usuário poderá ser vista por outras pessoas, pois ele irá identificar o seu e-mail dos demais. Porém, a sua senha é algo privado, onde só você pode ter acesso a ela. Da mesma forma que queremos mostrar ou proteger os nossos dados. Uma classe também tem a mesma necessidade e podemos defini-las através de encapsulamento. Pronto. Como o nosso amigo Yuri disse, né? Encapsulamento é uma forma de proteção do nosso código, né? É uma cápsula, é como um remédio. Lembra que quando a gente toma um remédiozinho, ele vem em cápsula, ele não vem o pozinho diretamente, ele é protegido, né? Então a gente pode ter como exemplo uma bateria, que é uma pilha. A gente chama aqui de pilha, mas lá fora é chamar de bateria, tá? O Jário tá rindo, não sei o que o Jário tá rindo. A bateria, pessoal, que é, ela tem um padrão, concorda comigo? Tem um polo positivo e negativo. Ela pode ter diversas formas, como vocês podem ver aqui, ó, mas ela tem um padrão. A gente não consegue tocar no que tem dentro. O que importa para a gente de uma pilha é que ela funcione. Não é assim? Não importa se ela é Rayovac, se ela é Duracell, se ela é Philco, não importa disso. O importante é que ela funcione. Se eu tenho um controle remoto, quando eu coloco a minha pilha lá dentro, eu quero que ela funcione. Por que isso? Porque ela segue um padrão, independente se ela é a pilha alcalina, tá? Se lá dentro tem zinco, se não tem zinco, como ela foi construída dentro, se tem isso, se tem. Não importa nada disso. O importante é que ela é feita de uma única maneira,
que a gente não consiga ter contato com os produtos químicos, porque faz mal para a gente, e nem os produtos químicos tenham contato com a gente. Assim, eu não posso estragar a pilha, e a pilha também não pode me afetar. Alguém aqui já morreu pegando uma pilha? Não, né? Já fez alguma coisa? Não. Por quê? Porque ela tem uma cápsula. Toda a ferramenta dela está encapsulada, está dentro, está guardado. É que nem o nosso código. Ele é para estar guardado. A gente não pode ter acesso direto a ele. A gente tem acesso através de outras coisas. Vocês lembram dessa figurinha? O Jairo não, porque eu acho que o Jairo faltou essa aula. Entendeu? Mas vocês lembram dessa figurinha? Que o pessoal aqui, ó, o Jadson e a Rafaela precisavam acessar os documentos, e aí a gente colocou uma mesa, colocou um cara para cuidar. Isso aí era na época de visibilidade, que é uma forma de encapsular, certo? Eles não têm acesso direto ao documento, eles têm que passar por alguma coisa, que foram os nossos métodos mágicos, getters, etc. Então é a mesma coisa. Encapsulamento tem tudo a ver com visibilidade, que é que a classe vai ter acesso ou não, certo? Então lembre-se disso. A gente faz esse acesso através de uma interface, né? Ou interface. O que é isso? É uma lista de serviços fornecidos por um componente. É o contato com o mundo exterior, que define o que pode ser feito com o objeto dessa classe. Quem aqui utilizou o caixa tem? Quem aqui utilizou algum aplicativo de celular para comprar alguma coisa? Ninguém usou Eu. nada? Pronto, ou um aplicativo, um site. O que vocês mexem nada mais é do que a interface, tá? Ela que faz o contato. Em nenhum momento vocês entram em contato direto com o código, concorda comigo? Tu não sabe o que está acontecendo por trás. De boa, Pedro. Perdeu só a explicação da nota, tem menos 4 pontos. A gente não sabe como é feito o código, como é que ele trabalha, se ele está bonito, se ele não está. A gente só tem a interface, a gente só tem aquela parte visual. É a mesma coisa quando tu chega num restaurante, por exemplo. Quando tu tá ali no salão esperando um prato, aquilo nada mais é do que a interface do restaurante. Tu não sabe como é que a comida está sendo feita, tu sabe? Sabe que o cara lá do McDonald's está dando a cuspida ou não no teu sanduíche. Enfim, né? A gente não sabe como é que se trabalha. Por quê? Porque a gente só tem acesso ao mundo exterior, né? Então, a gente não tem acesso ao objeto dessa classe. A gente só tem acesso à interface dele. A capinha é o que está por fora. Um outro exemplo, o celular de vocês. Vocês não têm acesso à placa, o chipset, a memória RAM. Tudo que vocês têm acesso é uma tela e uma carcaça, correto? Porque a tela e a carcaça nada mais é do que a interface que faz trabalhar. Quais são as vantagens de usar um encapsulamento? Tornar mudanças invisíveis. Por quê? Porque quem aqui já teve uma atualização de software no celular? Quem atualiza, quando a gente atualiza um software, faz alguma mudança, vocês não verificam essa mudança, vocês não visualizam ela. Se eu mudo uma memória RAM no meu celular, vocês não têm acesso a isso. Por quê? Porque é feito internamente. Facilita a reutilização do código. Quem aqui nunca tirou o controle remoto do relógio e colocou dentro do controle remoto, tá aqui, ó, acho que minha câmera tá travada, então você tá vendo, da TV, né? É uma forma de reutilização. Eu estou reutilizando aquela pilha, mas poderia ser um código. Quem nunca aqui tirou o ventilador do quarto da mãe e botou no seu porque estava com calor, né? Em vez de buscar o seu que estava na sala. Isso é reutilização das coisas, tá? A gente faz isso através do encapsulamento. Por quê? Porque a gente guarda as coisas dentro. E reduzir efeitos colaterais. O que é isso? Quando a gente tem contato direto com a máquina, direto com o código, pode ocorrer alguns erros, alguns problemas. Já pensou o Kaique, né? Ele dirige um carro que não tivesse carcaça, direto com o motor. Errou o freio, tacou o pé no motor, se queimou todinho, entendeu? Antigamente as motos eram muito assim, né? Não tinha aquelas Duvido toleranças. nada isso acontecer.
nas motos, lembra que na moto não tinha essas proteções todas? Tu errava o pé e tacava e se esquentava e se queimava. Hoje em dia já tem uma proteção maior, exatamente serve para isso, porque está encapsulado as coisas. O motor já tem uma carenagem, a descarga já tem outra e por aí vai. Até matar cachorro, entendeu? Dá para vocês notarem a ideia? É só trazer para o mundo real. Que é um exemplo, o controle remoto. Ninguém mexe no controle remoto que tem por dentro. A gente mexe na capinha. Essa caça aqui nada mais é do que a interface. Não importa o que o botão aumentar volume ou diminuir volume, ele faz e como ele faz. O importante é que ele faça aquela função, certo? O carro da mesma forma, não importa. Alguém aqui sabe como é que funciona o motor de um carro? Tipo, como é, Yuri? Fala aí pra gente como é que funciona o motor do carro. Tem umas engrenagens lá dentro que fica rodando, aí entra a gasolina e roda. Pronto, basicamente isso. Entra a gasolina, ocorre a combustão, que faz girar as engrenagens e faz o carro funcionar. Vira para a esquerda, vira para a direita com o volante, por aí vai. Isso aí é como se fossem os métodos do carro, mas para o usuário, o que ele mexe é só com a interface. O Yuri, em nenhum momento, quando ele dirige o carro, ele vai mexer lá na engrenagem, não. Certo? O que que ele faz? Ele aperta o pedal para dar partida. Faz tanto tempo que eu não dirijo que eu não sei nem se é pedal mesmo. E por aí vai. Então, o que a gente mexe na interface, por quê? Porque está tudo encapsulado, está tudo dentro. A gente não precisa saber como é que funciona. A gente só precisa usar. Concorda comigo? O Yuri é um rapaz inteligente, ele foi pesquisar como é que utiliza um carro, o que é que o motor, faz tudo lá. Mas outras pessoas preferem não, entendeu? Vai jogar baralho. Se Deus quiser. Então aqui, ó, a gente vai criar. Lembra do diagrama? Vocês estão com o caderninho aí de vocês? Vocês aí têm 3 minutos para pegar o caderno, viu? Ou um papel e uma caneta para fazer anotações. Chegou aquele momento, vamos anotar com o tio. Não, não tirem print. Eu quero anotando. O print vocês nunca veem. Quem bate foto nunca vê, certo? Nunca, 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 nunca. Tem 500 fotos aí no teu celular, Steph. Duvido que tu viu pelo menos duas. Entendeu? Eu digo isso que na faculdade eu fui fazer o backup das fotos no Google Fotos. Aí eu, vale, eu bati foto desse slide, legal e tal. É desse jeito, viu? Isso aí é hoje, faz uns 10 anos que eu me formei já. O Júlio, mano, finalmente a primeira aula do Júlio, mano. Tu tem 2 minutos, Júlio. Eu tô esperando dar 8h40 exatamente para poder dar prosseguir aí para quem quiser pegar o caderno e a caneta aí para copiar. Desde que anote, salve. É bom para vocês terem conhecimento. A gente vai criar, enquanto eu estou aguardando o Júlio no banheiro, a gente vai criar um diagrama, né? A gente já fazendo o diagrama de dados, a gente vai criar um diagramazinho para elucidar a criação de uma interface. Por quê? Porque agora, antes de criar uma classe, a gente vai criar uma interface, né? Que a interface ela vai se comunicar com a classe, beleza? Então a gente tem mais um passozinho agora para fazer. Esse passo é devido ao encapsulamento. Só mais um minutinho aí. Kessia, tá viva, Kessia? Tô, Como é que tu tá? tô comendo. Nem oferece, né? Nem oferece. O outro Luan não tá aqui. Só tem o Santos. Eu nunca sei qual é o Luan Santos e qual é o Luan. Pronto. Júlio, voltou, Júlio. Lembrando, ó. Ixi. Lembrando, pessoas, que é bom que eu pergunto por vocês, mas
é bom que vocês justifiquem, viu? A Info1 faz muito isso. Qualquer aluno, eles justificam. Se não conseguirem contato comigo, a gente tem excelentes pessoas na frente da sala, que é a nossa amiga Luciana e a nossa amiga Tainá. A Tainá está sempre aqui, né? Temos também o nosso PDT Joel, o Joel me avisou da Luciana já. Então, sempre é bom para que eu possa colocar lá na frequência de vocês como justificada, beleza? A Santos aí sabe que sou super de boa quanto a isso. Voltando aqui, já que o nosso amigo Júlio já foi se aliviar. Não, aí preguiça tem como não, justificar, preguiça tem como não. Vamos lá. Então a gente vai criar a interface. A interface, pessoal, é separado, ó. Tem o nomezinho interface, a gente coloca o sinal de menor, menor, maior, maior. Nossa interface aqui é um controlador, certo? Por quê? Porque a gente vai criar um sistema de controle. Entendeu? Controle remoto, controlador. Essa interface vai servir para qualquer controle. Então eu posso dizer que eu posso usar essa interface para controlar ar-condicionado, posso usar para controlar DVD, para controlar Blu-ray, para controlar diversas TVs de diversas marcas, entendeu? É um controlador, ok? E no controlador, a gente vai criar uns métodos. Então, o nosso controle, ele vai ter método como ligar, desligar, abrir o menu, fechar o menu, aumentar ou diminuir o volume, ligar o mudo ou desligar o mudo, dar play e pausar. Bem simplesinho. Todo mundo faz isso com controle remoto, todos os controles têm isso. Ops, caiu aqui. Me recuperei, tô bem. A câmera tá travada, né? Então vocês nem viram a câmera caindo. Ótimo, ótimo. Quebrou alguma coisa? Quebrou não. Então, voltando aqui. Interface não possui atributos, apenas métodos. Vocês estão vendo que não tem, diferente do diagrama de classe, não tem um tracinho aqui que separa os atributos. A interface só possui métodos, e esses métodos são métodos abstratos. O que é isso? Eles não são implementados, eles apenas existem, né? Então, como eu digo aqui, ó, métodos abstratos são métodos previstos, mas não são implementados. Alguém sabe dizer o que é algo previsto, mas não implementado? Isso mesmo, Mikael. Algo previsto e não implementado é que o meu controlador vai possuir, mas não significa que eles terão uma instrução ali, certo? Exatamente isso. Então, quer dizer que toda a minha classe que tiver, for variada a interface, ela vai possuir esses métodos. Mas quando eu crio a interface, eu não crio programação nenhuma. Eu não coloco nada para poder ligar. Eu só digo que aquele método vai existir quando eu criar minha interface, quando eu criar minha classe baseada nessa interface, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui, ó, geralmente todos os métodos da interface são públicos. Então, tem um sinalzinho aqui de mais que significa que o método é público, beleza? Geralmente. Por quê? Concorda comigo que o controle remoto, a capinha do controle remoto, todo mundo tem acesso? E aí, vocês concordam, discordam? Então, como toda a capinha do controle remoto, todo mundo tem acesso, eu não preciso, eu preciso deixar ele público, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Um minuto. Tuts, não, 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 não. Hum. Voltei aí para quem tava com saudade de ver meu quarto desarrumado. Que o controle, ó. Vocês estão vendo o controle? Então, essa interface aqui do controle, certo? Ela tem que ser pública. Qualquer pessoa tem que ter acesso para poder digitar, pegar e fazer os paranauê aqui, né? Não posso ter esse controle privado. Então, todos os métodos que eu faço aqui, ele tem que ser público. E aí, agora a gente vai criar a nossa classe. Copiaram a interface? Vocês têm aí 5 minutinhos para copiar a interface.
Por que vocês têm que fazer essa interface? Porque a gente vai criar, lembra que a gente sempre cria, a gente vê primeiro a teoria, depois a gente vai praticar para fazer no PHP e tal e tudo mais. Então a gente tem que ter isso aí anotado. A Stephanie aí está anotando, estou vendo ela daqui. Vocês têm aí 2 minutinhos agora. Quem tem dúvida vai perguntando agora. Até o momento, tá dando para entender? Tá complicado? Ótimo. Bárbara, cadê a Thaisa, Bárbara? É para tu saber, vocês eram melhores amigas, viu? A Thaisa estava nas aulas de ontem. Pois é. Parece que ela estava nas minhas aulas sempre, não sei o que aconteceu, não. Eu olho aqui, aí eu baixo assim, ó. Eu vejo, ó. Gente, quem puder, viu? Curta lá as fotos da Vivian e do Harrison, nossos 2 modelos lá no Instagram, certo? Os mais bonitos lá, sempre postando fotos, viu? Ela não entrou ainda não aqui. Nem ela, nem o Apollo, que sumiu também, nem o Gabriel, o Elton John, o Jadson, a Laila, o Leandro, Carvalho, a Lívia, Luciano, o Marcos, Mirela Santos, o Moisés, o Harrison com R e o Samuel Levi. Não apareceram aqui. Minha listazinha aqui. Ao Apollo, mancho. Acabou de surgir. Valeu, Apollo. Não tá gravado aqui na minha frequência. Não. Então, bora lá. Continuando. O Apollo já tá aqui, ele já copiou. Então, a gente vai criar uma classe. Né? Eu também, essas aulas muito cedo, viu? Para mim era para ser 9h20, 10h40 mesmo. Não sei para que isso terminar cedo, se você não vai dormir depois. Eu preferia mais tarde. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Estava aqui desde 6 horas. A Letícia aí é testemunha. E a Emily. Então a gente criou a nossa classe, a gente botou aqui o nome da nossa classe, controle remoto, que é que a gente vai criar. Nós colocamos os nossos atributos, tá, pessoal? Volume, ligado e tocando. Nós já aprendemos que os nossos atributos eles têm que ser geralmente privados. Então ele vai receber, ó, um menuzinho na frente, que é para simbolizar que eles são privados. E aí a gente vai ter os nossos métodos para acessar esses atributos, que são os nossos métodos mágicos, nossos métodos getters e métodos setters, certo? Tranquilo como um grilo, todo mundo sabe criar uma classe, sabe o que é método, sabe o que é atributo. Isso é questão aí de prova. Não, vocês não são. Nem posso falar do Roberto, que eu estou começando a ficar careca também, mas vocês estão careca de saber que tem que fazer isso aí, né? Tem que criar os métodos getters e os métodos setters, né? A gente tem aqui ó, o get volume, o set volume, get ligado, set ligado, get tocando e o set tocando. Pode ter mais atributos? Pode, mas a gente vai fazer só esses aqui porque a gente quer algo simples, é só para a gente ver a teoria aqui e aprender. Nós temos que fazer aqui também, essa setinha aqui, ó, pontilhada, ela significa que esse controle, ele implementa essa interface. Ixi, Apolo, isso aí é cenas no final, eu te explico de novo. Eu fui no começo da aula. A primeira coisa que a gente falou foi de média e tal. Aí eu faço uma captação depois para tu. Essa setinha aqui significa que minha classe controle vai implementar a minha interface, controlador. Se ela vai implementar, significa que todos esses métodos aqui, vocês estão vendo todos esses métodos, tem que pertencer à minha classe controle remoto. Então, como é que fica? Fica dessa maneira aqui, ó. Esqueci de botar um mais aqui. Meus métodos mágicos do meu própria classe, mais os métodos da minha interface. Tranquilo? Enquanto vocês copiam, eu vou tirando a dúvida aí de quem está com dúvida. Deu para entender relacionado a isso aí, de implementar e coisa mais e tal e tal, tal?
Lembra que eu disse que os métodos da interface são métodos abstratos, que eles não são implementados, né? Por quê? Porque a minha interface ela não implementa. Quem vai implementar vai ser a minha classe. É porque eu esqueci. Viu, Stephanie? Eu esqueci. Aí eu passei para cá e tal. Fui fazendo. É porque é ruim fazer os bichinhos. Tipo, ó, isso aqui, ó. Some, desaparece e tal, não sei o quê. Eu tenho que olhar e às vezes. E o tamanho. Aí eu esqueci. Mas tem um maisinho lá, viu? Não bote o mais aqui e tal. Tchu, tchu. Copiaram? Esperar o Mikael aí, 2 minutinhos, Mikael. É bom que vocês façam esses desenhos, tá? Por quê? Porque quando vocês virarem analista nas empresas de vocês, até mesmo na faculdade, vocês verão que muitos desenhos. Eles passam isso para vocês e a partir desse desenho que vocês vão criar a programação, né? Ou em Java, ou em PHP, ou em Ruby, ou em JavaScript, independente da linguagem. Vocês vão criar baseado no que vocês estão vendo. Então, o diagrama, vocês têm que saber ler o diagrama para ir fazer a implementação. E até fica mais fácil mesmo de vocês entenderem. Se eu chegasse aqui e colocasse um monte de código, letrinha colorida, pode ser que vocês não visualizassem melhor. E aí, quer dizer que quando o professor coloca uma interface do controlador, eu coloco um do controle remoto? É assim, ó. Quase isso, Júlio. Existe a interface. O que é a interface? Interface de um controlador. Vai servir para me controlar alguma coisa, certo? E aí, eu vou criar uma classe, porque o objeto, ele é criado a partir da classe, que vai implementar esse controlador. Porque o que acontece? O que é esse controlador? É como se fosse uma capa, é como se fosse um padrão. Tu pegar, por exemplo, um controle de ar-condicionado, ele tem ligar e desligar, ele não tem? Ele não tem aumentar e diminuir temperatura? Ele não tem de diminuir ou ligar barulho, fazer o barulho? Não tem de mexer ou mexer as palhetas? Então, algum desses métodos vai servir para outras classes, então eu consigo reutilizar o código, entendeu? Então, meu controle remoto, ele vai herdar essa interface aqui. É como se ele herdasse essa capinha aqui, ó. É como se eu pegasse aqui, isso aqui é da SEMP Toshiba, todos os controles da SEMP, ele herdasse essa capinha, mas como é que ele funciona por dentro? Não sei. Cada controle vai implementar a sua forma de funcionar. Porque, por exemplo, tem controles que respondem mais rápido, tem controles que não, mas a interface em si é a mesma. E aí, Mikael, deu rock? Pronto. Então, essa é a implementação. A gente vai fazer, o que, é que a gente vai estar programando na próxima aula? Falta 7 minutos, né? A gente vai estar fazendo essa implementação no código, primeiro em algoritmo, para em seguida fazer em Portugal. A parte de pilares não vai cair na avaliação de vocês, tá? Eu não sei, acho que não. Dependendo. Não sei se eu botar a avaliação de vocês para dezembro ou para novembro já agora. Vou conversar ali com o meu amigo Roberinho, mas é em breve. Dúvidas? Não? Vocês. Vocês estão liberados, podem tomar o café de vocês. A Vivian pode acordar, né? Vejo vocês amanhã no mesmo horário, no mesmo bate-canal.